Bem, vamos começar então as nossas atividades complementares, né? Então, esse semestre nós estamos 15 semanas didáticas e são 17 semanas, 2 semanas são para atividades complementares. Então, eu pensei como atividade complementar discutir a aplicação da matemática nas mais variadas áreas, certo? Uma vamos dizer assim, uma conversa informal sobre a matemática, a aplicação da matemática nas mais variadas áreas. É claro que isso nós vamos falar de uma maneira bem simples, né? Em particular, eu não tenho autoridade suficiente para falar sobre a aplicação da matemática nas mais variadas áreas, mas vai ser uma conversa informal. Então, na minha opinião, um dos problemas da matemática é que os alunos não, eles, quando muito, eles enxergam a matemática como uma ferramenta. Então, por exemplo, o contador, ele precisa de matemática para fazer as continhas, saber calcular os juros, calcular o caixa. Não é tão simples assim, é muito mais complexo. A matemática é uma visão geral, quer dizer, uma pessoa para fazer uma contabilidade, ela vai fazer todo um balanço, tem toda uma série de ferramentas, ela pode olhar a empresa de uma maneira diferente se ela souber matemática. Então a matemática não é só uma ferramenta. A matemática é uma parte constituinte da visão científica das coisas. É claro que alguns sabem muito mais matemática do que outros. Eu não estou falando que a matemática é o essencial em qualquer área, não é isto. Não é o essencial em qualquer área, mas também não é a menos importante em qualquer área. A matemática faz parte de qualquer visão científica da coisa. Ah, mas eu não quero ser cientista. Ninguém está falando de cientista, nós estamos falando da pessoa que trabalha com coisas mais sofisticadas. Então, por exemplo, um engenheiro que sabe usar matemática para projetar uma viga, aí você pensa, na matemática só para fazer a conta, para saber aquela viga. Não é tão simples. Tem toda uma matemática ali que depois ele pode olhar e pensar uma viga diferente, uma estrutura diferente, como é que ele pode otimizar a viga, como é que ele pode, em uma situação particular, como é que ele faz. Muda totalmente, a visão dele fica uma visão muito mais geral, mesmo do ponto de vista da engenharia. Então, a matemática não é só uma ferramenta. Então, a ideia é esta. Então, nós vamos ter uma sequência aí de vídeos. É claro que eu vou pegar vídeos na internet, né? E a maioria das vezes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que vocês fazem. Eu vou perguntar para o Google. Olha o Google, como é que é? Como é que a matemática faz nessa área? Perguntar para o Google. Vocês também perguntem para o Google. Então, nós vamos fazer uma sequência aí para ser o nosso trabalho complementar. Ok? Não haverá avaliação. As pessoas dão uma importância para tem que ter uma avaliação. Não haverá avaliação, não é difícil, impossível, tem 300 alunos. Eu estou fazendo a mesma série, essa série de vídeos vai ser o mesmo para os meus 3 cursos de Cálculo 2, Cálculo Numérico e EADP. Vão ser os mesmos vídeos, porque nós vamos falar de coisas gerais, coisa geral. Então, é para qualquer área, qualquer curso. Né? Não vamos aprofundar em nada. Então, falar da matemática, várias coisas. Se vocês quiserem alguma coisa em particular, ponham lá no fórum. Alguém tem alguma ideia? A pessoa fala sobre isso. Eu vou olhar, perguntar para o Google, e aí, se der jeito, se o Google responder, a gente comenta aí a aplicação. Então, essa é a minha ideia. Na física, a aplicação da matemática na física já é, vamos dizer, muito bem estabelecida. Tal. Física é muito complicado, né? Então, a minha ideia não é bem fazer aplicações na física. A minha ideia é fazer aplicações
em outras áreas, certo? Então, para começar, só para vocês terem uma ideia, vamos falar de uma aplicação em ecologia. Ecologia. Vamos falar de uma aplicação em ecologia. Tem uma situação em ecologia que é muito estudada na matemática, porque é muito bonita, tudo que é a relação entre predador e presa. Então, vamos supor que x de t é o número de indivíduos de uma população que ela é presa. População de presas. Presas de quem? De um predador. Y de t é a população de predadores. Então, os elementos desta população predam os elementos dessa população. Então, população de raposa, população de coelho, certo? Então, população de leão, população de zebras. Então, vamos pensar. Então, essas duas populações estão intimamente ligadas. Por quê? Se faltar presa, os predadores morrem. E se tiver predador demais, as presas vão morrendo, vão acabando. E se as presas vão acabando, os predadores começam a passar fome e também morrem. Opa, tem um equilíbrio. A natureza aqui precisa de um equilíbrio entre a população de presa e a população de predador. Isso é uma ideia básica de ecologia, a ideia de um equilíbrio. Isso, a ecologia propõe um espaço, o equilíbrio das coisas. Ah, bom, então está aqui, população de predador. Então, se vocês olharem, eu vou pôr outros vídeos aí, e aqui é só uma coisinha, uma primeira conversa simples sobre isso. Estou aqui vendo aqui, em 1926, bem tempo, né, gente? Dois matemáticos fizeram um modelo de Locke, Volterra. São dois matemáticos. Então, eles fizeram um modelo matemático para descrever isso. Pessoal da EDP, isso aí nós estudamos na EDP, só que aqui vai ser um pouquinho mais complicado, lá não chega a estudar isso. O que é a derivada de x? A derivada é a taxa de variação da população. Então, o que é a derivada? São as novas pessoas que nasceram naquela população. É o quanto que nasceu. O que é x de t? X' de t é a população amanhã, t mais delta t. Se t é hoje, é a população amanhã, menos a população de hoje, dividido pelo intervalo de tempo. É o limite disso quando ΔT vai para zero. É a taxa de variação, é o quanto que a população cresce em cada instante. É claro que cada instante, uma coisa estranha, cada instante pode ser que não nasceu ninguém, né? Aqui a gente faz em termos matemáticos como uma função contínua. Pessoal do cálculo numérico. No cálculo numérico, essas equações vão ser resolvidas numericamente, usando métodos numéricos. Então, você quer estudar a variação da população de presas e a variação da população de predadores. Então, o Locke e Volterra propuseram as seguintes equações diferenciais. A população de presa, para reproduzir, para o coelho reproduzir, quanto mais coelho tem, mais ele reproduz. Então, você tem que, seria razoável que a quantidade de novos elementos da população seja diretamente proporcional à população. Quanto mais coelho tem, mais nasce coelho. Aqui um B, é uma constante aqui, que vai depender da população.
Quanto mais coelho tem, mais nasce. Muito bem, mas aí entra o predador. Quanto mais predador tem, diminui a população. Então, eu devo diminuir uma coisa que depende do predador, y de t. Y de t. Mas aqui vem uma coisa. O predador, ele só preda, ele só mata a presa se ele conseguir encontrar ela. Aqui tem uma coisa interessante. Precisa de ter esse encontro entre o predador e a presa. E como é que tem esse encontro? Se tiver muita presa e pouco predador, é fácil ter encontro. Se tiver pouca presa, mas muito predador, também tem muitos encontros. Então, na verdade, os encontros dependem do produto. Então, se modelou assim que a quantidade de encontros entre o predador e a presa depende da população de predador, a população de presa e uma constante. E esse negativo aqui, porque isso aqui faz a população de presa diminuir, porque esses encontros aqui são fatais para as presas. Então você tem essa equação. Isso daqui é uma equação diferencial, porque tem uma derivada. O que tem de diferente com o nosso curso lá de EDP? É que no nosso curso de EDP só aparecia o x de t. Agora aqui aparece uma outra função y de t. Então isso aqui na verdade é um sistema de equações diferenciais. É mais complicado do que a gente viu lá em EDP. Nós não vamos ver sistema de equações diferenciais. Ninguém precisa saber isso aqui. Nós estamos conversando sobre como que a matemática vai. Então, agora, vamos olhar os predadores. Vamos olhar a taxa de crescimento dos predadores. O predador, quanto mais presa, mais o predador come, mais ele reproduz, os filhotes tudo fica bem alimentado, não morre nenhum filhote de fome. Então, a taxa de crescimento da população de predador, ela é uma grandeza que depende da quantidade de presa. Tem muita presa? Nasce muito predador. Isso aqui é constante de proporcionalidade. Nasce muita presa. Certo? Agora, aqui vem uma coisa interessante aqui. Eles modelaram aqui o seguinte: quando tem muito predador, não é muito bom para a população de predador. Você imagina, tem muito leão. Fica pouca presa para os leões. Quanto mais leão tem, mais concorrência tem entre os leões para predar. Certo? Então, a população de predador, ela, em vez de crescer com a população de predador, ela diminui. Então, aqui você tem aqui também, aqui eu falei, na verdade, o crescimento da população de predador depende da população de presa e também da população de predador. Apesar que aquilo que eu falei é verdade. De certa forma, muito predador prejudica a própria população de predadores. Então, aqui tem esse produto, menos, ó, o que eu estou falando aqui, menos de a população de predador. Então, a população de predador, de certa forma, ela faz a população, o crescimento diminuir, porque tem negativo aqui. Este é o sistema. Isso é um sistema de EDO. É isso. 1926, esses caras bolaram isso, a ecologia estava começando, hein? Então, eles bolaram esse sisteminha aqui. É claro, isso é uma simplificação da realidade, mas esse sisteminha aqui explica muita coisa em ecologia. Toda pessoa que estuda ecologia, na hora que o problema de predador presa, ele vai cair nesse sisteminha de equações aqui, que foi lá de 1926. Para cada população, coelho com raposa vai ter um B, um P, um R e um D. Para cada população você tem que ajustar isso. Como é que você ajusta isso? Com as ferramentas da matemática, por exemplo, a estatística. Você tem que amostrar os predadores, amostrar as presas, fazer levantamento, tipo um censo, né?
tal, para saber quem que esse B usa muito estatística, tá aqui, certo? Então, você tem esse A, esse B, e aí você tem um sistema. E aí você resolve o sistema. Como? Integrando o sistema. Da mesma maneira que no curso de ADP a gente viu como integra alguns tipos de equações diferenciais, aqui tem um método para se resolver esse sistema de ADO. Não é tão facinho assim. Aí você vem, tem todo um método aqui, aí você vai encontrar o x de t e o y de t, certo? Então, resolvendo isto, eu tenho o x de t e o y de t. Aí, tirei um exemplozinho aqui na internet. Vamos supor que a nossa população é x' igual a 200x de t menos 4y de t. Então, uma população, sei lá, raposa com coelho, aqui deu menos 150y de t mais 2x de t, y de t. Esse é o danado aqui, ele pôs esse exemplo aqui para essa população de coelho com raposa. Os números são esses. Muito bem. Tem uma maneira bonitinha de se estudar essas soluções. Em vez de você estudar o x como função do tempo e o y como função do tempo, você faz os dois ao mesmo tempo, certo? Aí, então tá aqui a equação, certo? Vou apagar aqui. Então, eu vou colocar aqui as presas. E aqui, os predadores. Então, em vez de estudar com o tempo, eu estudo os dois ao mesmo tempo. Olha o que dá. Olha que coisa interessante. Vamos supor que você esteja aqui. Então, aqui você está com essa população de presa e essa população de presa e essa população de predador. Vamos supor que aqui é muito predador para razoavelmente pouca presa. Então, tem muito predador. Então, se tem muito predador, a população de presa cai. Então, a população de presa começa a cair. População de presa começa a cair. E os predadores que estão predando, eles vão crescendo, porque estão se alimentando. Então, a população de predador vai crescendo. O que acontece? Quando chega aqui, já tem... desculpa. Meu Deus, eu fiz o contrário, né? Aqui é predador, aqui é presa. Então vamos supor que tenha, o que vai acontecer aqui? Vamos supor que tenha pouco predador para muita presa. Apesar que o desenho está aparecendo aqui o contrário. Então vamos fazer o desenho melhorzinho. Pouco predador, muita presa. Pouco predador, muita presa. Então você está aqui. O que acontece? Como tem pouco predador e muita presa, as presas continuam crescendo. Elas continuam crescendo e os predadores começam a diminuir, porque tem pouco predador. Aí vai passando o tempo, a população de presa cresceu, olha aqui, ela cresceu. Quando a população de presa cresce, os predadores é uma beleza. Então, depois de um certo tempo, quando tem presa demais e pouco predador, começa a acontecer o contrário. O quê? A população de predador começa a subir, apesar que a população de presa também continua crescendo.
Então, esse daqui é um momento de crescimento da presa e crescimento dos predadores. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí chega nesse ponto tem muita presa, mas tem muito predador. Aí o que acontece? Como tem muita presa, os predadores estão se alimentando, eles continuam a crescer, mas aí eles começam a diminuir a população de presa. A população de presa começa a diminuir. E os predadores estão se alimentando, a população de presa começa... mas chega num momento que a população de presa diminuiu muito. Aí já começa a ficar difícil para os predadores. Aí o que acontece? Começa a diminuir a população de presa e a população de predador. E aqui se fecha o ciclo. O sistema predador-presa é muito bonito porque ele mostra o ciclo, um certo ciclo da vida. Vai e volta. E a solução da equação diferencial é exatamente isso. Ó. Se você começasse em outra situação, você teria essas curvas assim. Se eu estou fazendo as curvas muito feias, as curvas são mais ou menos assim, elas não são retinhas, não é círculo não, tá? E elas se fecham. Então, estas são as curvas do sistema predador-presa. Interessante, né? Sistema predador. Haveria um ponto aqui onde a população de predador e de predadores de presa ficaria a mesma. Quer dizer, o que nasce de predador, o que nasce de presa, ficaria constante aqui. Esse daqui seria um valor que talvez seria a explicação do valor médio. O valor médio. Então, está aqui a solução. Como é que a gente põe essa solução? Cálculo numérico. Aqui não é cálculo numérico, dá para fazer matematicamente fechado. Mas tem os programas de computador, quando é mais complicado o sistema, você usa cálculo numérico para fazer. Então está aqui uma descrição matemática bonitinha de um problema ecológico interessante. Então está aí uma aplicação do cálculo, da matemática em ecologia. Os matemáticos vieram lá, modelaram a coisa, é claro que conversando com biólogos, tudo, mas certamente eles conversavam com biólogos, tudo, montaram, tem uma equaçãozinha matemática, duas EDO simples, integra, matemática vem, como é que eu integro essa EDO? Faz isso, faz aquilo, integrou, olha aqui, deu certinho. A ecologia fala, não, é assim mesmo que funciona, olha, população de leão e a população de zebra, população de raposa e de coelho, certo? Aí quando você usa esse inseto, isso dá uma boa visão do que é o problema ecológico de predador-presa. É claro que na realidade a coisa não funciona desse jeito, bonitinha desse jeito, mas a matemática ajudou. A matemática foi importante aqui para o biólogo olhar esse problema e pensar nesse problema de uma maneira talvez mais profunda do que ele pensava antes de ler a matemática. Certo? Então essa é uma aplicaçãozinha bem bonitinha da matemática na ecologia. Ok? Então tá bom. Então esse é o nosso primeiro vídeo. Eu vou colocar mais um aí, talvez, que a gente vai achando aí no YouTube. E depois nós vamos para outro assunto. Os vídeos vão ser sempre assim, é uma conversa quase informal. Tem matemática aqui e tal, é uma conversa informal, mas pense aí, o que eu falei aqui está por trás do curso. Se você fosse dar o curso Predador-Presa, você vai fazer todas as passagens matemáticas, tal, tem que estudar muito, tudo, para chegar aqui e concluir isso que eu estou falando para vocês. Olha, a solução é uma curva fechada,
periódica, aí você, quanto tempo gasta para fazer esse período? Estuda que a matemática te dá. Para dar essa volta, para fazer um ciclo da vida de predador-presa, a matemática vai calcular esse tempo, aí você sabe o tempo, se você resolveu o sistema de EDO, você sabe o tempo que gasta para fazer esse ciclo, certo? Então, um probleminha bonitinho que mostra como é que a matemática está atento. A matemática é natural. O problema ecológico é naturalmente um problema matemático. Tá aqui. Ok, gente?